Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer aqui mais uma vez o nosso presidente, o nosso querido bispo, servo de Deus, Oide José do Carmo, por esta honrosa oportunidade de estar aqui nessa tribuna, nesta terça-feira, nesse seminário de crescimento espiritual. Também louvar a Deus pela vida dos pastores da nossa diretoria, pastor Samuel, pastor Enoque, pastor Lucas, que estão presentes aqui nesta noite. A todos os nossos irmãos que subiram à casa de Deus nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Eu quero, sem mais delongas, estar trazendo um texto para a nossa meditação nesta noite, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Leiamos a palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Quantos podem dizer graças a Deus? Quero louvar a Deus também pela vida de todos os nossos ouvintes que neste momento estão sintonizados na Rádio Paz FM 89,5, acompanhando a transmissão deste culto. Também os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais oficiais da nossa igreja, AD Campinas, Goiânia. Meus irmãos, o tema que eu coloquei no meu coração nesta noite para falar com a igreja, baseado nesse texto que nós lemos aqui no livro de Atos, que é um texto comumente usado num culto de evangelismo, e muito conhecido de todos nós, de toda a igreja. E o tema que veio ao meu coração é exatamente este: nossa vida cristã e a importância das palavras, do olhar e dos gestos. Nossa vida cristã e a importância das nossas palavras, do nosso olhar e também dos nossos gestos, das nossas atitudes, do nosso posicionamento. Os profissionais que cuidam da saúde da mente humana dizem que é possível avaliar um indivíduo a partir de 3 elementos. É possível avaliar uma pessoa através das suas palavras, do seu olhar
e dos seus gestos. Palavras, olhar e gestos. E quando olhamos o texto de Atos 3, o que acontece aqui com Pedro e João é o retrato fiel daquele momento da igreja do Senhor Jesus. A igreja estava recém-inaugurada, cheia do Espírito Santo, e o povo de Deus, a igreja, estava crescendo. O Espírito Santo estava atuando de uma forma maravilhosa. E esse comportamento de Pedro e João, esses dois apóstolos, era o que sempre acontecia na igreja primitiva nesses dias. Uma igreja tomada pelo Espírito Santo, avivada na palavra, no cuidado, nas atitudes, na comunhão, na celebração. Era efervescente isso. E essa igreja, a igreja primitiva, ela conjugava doutrina e vida, credo, fé e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Pedro e João, eles andavam sempre juntos. A importância de nós andarmos também juntos. Temos conosco alguém que nos auxilie, que nos ajude na caminhada. O nosso querido bispo Oídio José do Carmo sempre nos dá esse conselho. E o conselho é esse: não ande sozinho. Não ande sozinho. Na caminhada cristã, não ande sozinho. Não ande só. Na caminhada cristã, não fique isolado. Procure sempre alguém que lhe ajude, alguém que lhe auxilie, alguém que seja mais crente do que você. Alguém que seja mais maduro, mais experiente, que vá lhe ajudar nessa caminhada. E Pedro e João davam muito certo. Eles eram sócios no negócio de pescaria, prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. E agora juntos, eles estavam indo orar. Juntos, eles estavam indo buscar a face do Senhor Jesus. A despeito de toda a atuação da igreja, do crescimento da igreja e de outras responsabilidades, eles não abriram mão do sagrado. Eles também iam lá buscar a face do Senhor. Meus irmãos, como é importante nós darmos valores às disciplinas da nossa fé. As disciplinas que são as bases da nossa constituição espiritual, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o jejum, que é o meditar na palavra do Senhor. Não deixarmos que o tempo roube as oportunidades que nós temos de buscar a presença do Senhor. Mais do que nunca hoje nós estamos vivendo em um dia em que o relógio anda muito rápido e quase não se tem tempo para equilibrar as nossas ações do dia a dia com as atividades da igreja, ou enfim, com o sagrado, com as disciplinas que forjam a nossa vida, a nossa maturidade espiritual. E Pedro e João estavam indo orar. Agora eles estavam indo para o templo orar às 15h, numa demonstração que eles tinham uma vida comprometida com a oração.
E é nesse momento que nós lemos aqui que havia lá um homem muito conhecido de todos. Ele era um paralítico, ele era um aleijado. Um homem paralítico que pedia esmola muito tempo, toda a vida, desde pequenininho. Ele estava ali. E ele é figura comum naquele lugar. Ele é figura comum ali na porta do templo. Pedro e João chegam entre várias pessoas que estão adentrando e ele chama a atenção de Pedro e João. Ei, me dê uma esmola, por favor. Não é assim que as pessoas abordam a gente contextualizando para os nossos dias? Quem aqui já não foi numa feira, no supermercado, em um lugar, de repente alguém chama a sua atenção: ei moço, né? Me ajude aqui. Hoje em Goiânia é difícil você não parar em um semáforo que não tem alguém com uma placa, com um pedido, não é? E aí você tem algumas situações que o coração se compadece e você ajuda. Esse rapaz chama a atenção de Pedro e João. Ei, por favor, me dê uma esmola. E geralmente a esmola ali naquele lugar é uma esmola boa. As pessoas ofertavam bem, ajudavam com alegria. Então era costume as pessoas darem uma boa esmola para as pessoas que ficavam ali na Porta Formosa. E Pedro e João podia muito bem ajudar aquele rapaz, dar a ele ali uma moeda e adentrarem ao templo, né? Não, olha, depois a gente passa aqui, olha, está aqui. Mas olha o que acontece. Pedro e João, pelo contrário, eles deram atenção àquele rapaz. Eles deram atenção àquele paralítico. Eles deram atenção àquele pedinte. E aí Pedro começa a entabular uma palavra, uma conversa com aquele pedinte. Começaram a falar com ele. E é aí que eu entro no primeiro tópico desta reflexão desta noite. Como é que nós estamos comunicando o Evangelho de Jesus às pessoas nesses últimos dias? De que forma nós estamos comunicando o Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas? Como está a nossa comunicação? Se fosse para a gente fazer uma avaliação de 0 a 10, qual é a avaliação que você faria de você mesmo? Como está essa comunicação? É uma comunicação boa? É uma comunicação positiva? Ou está deixando a desejar? Como estamos comunicando o Evangelho às pessoas no ano de 2021, em plena pandemia, em um acontecimento global nunca visto na história da humanidade? Como nós estamos usando as palavras? Qual tem sido o teor das nossas palavras? As nossas palavras, elas podem ser remédio para esta geração. As nossas palavras podem ser cura para a nossa geração. Mas se a gente não se aperceber, não tomar cuidado, as nossas palavras também podem ser veneno e adoecimento para as pessoas que estão ao nosso redor. As nossas palavras dizem muito, podem não dizer tudo, mas dizem muito. Tem um provérbio que diz, vou usar aqui, Pedro. Quando Pedro me fala sobre João, eu sei muito mais sobre Pedro do que João. Quando Pedro me fala de João, eu sei muito mais sobre Pedro do que João. Porque é possível decifrar a fala do Pedro de quem ele é.
Então nós nos revelamos através da nossa palavra. Nestes últimos dias nós temos sido instrumento de Deus para curar, para restaurar, para abençoar. As nossas palavras têm sido bálsamo aos corações. Na sua família, na sua casa, a sua palavra tem sido bálsamo para os seus parentes, para os seus familiares. Existem momentos em que é fácil você trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, mas existem momentos de crise, momentos de muita situação tensa, de muita tensão. E é aí que é um crente, uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus, cheia do Espírito Santo, que tem que fazer uso da palavra e acalmar a situação, e trazer um norte, e trazer uma direção, e dizer: ei, pare aí, nós temos um Deus todo-poderoso, o Senhor Jesus está conosco, a vitória é nossa, isso não é o fim, Deus está conosco, Ele vai abençoar, vamos para frente, o Senhor está conosco. Não entrar naquela tensão e ser um elemento que venha desagregar ainda mais, mas sermos instrumentos, sermos pacificadores, sermos promotores do reino de Deus naquela situação. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, não apenas no caráter, não apenas nas atitudes, mas também na forma de falar. Está lá no Salmo 1. A conversa do ímpio na roda dos escarnecedores, no boteco, no botequim, a conversa pesada. Mas a nossa conversa é boa. E quantos já não tiveram experiência de alguém que não é crente, que chega para você e fala assim: eu gosto muito de estar perto de você, é tão bom estar perto de você, não é? É bom conversar com você, fulano. É bom conversar com você, João, Tiago, enfim, irmã. É bom conversar com você. Você me traz tanta paz, né? Então há uma diferença. Em Provérbios, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora o quê? A violência. Mora a violência. Mas a boca do justo é manancial de vida. Então, meus irmãos, da boca do justo pode jorrar vida, amém? Da boca do justo pode jorrar vida. Da boca do justo pode jorrar palavras que vivificam. Da boca do justo pode jorrar palavras que comunicam vida espiritual, que gerem saúde emocional na vida de alguém que está precisando. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê graça para que possamos comunicar, usar as palavras com sabedoria, com entendimento, com o nosso próximo, com aquele que está ao nosso redor. E que essa palavra possa calar ao seu coração, ir ao seu coração. Louvado seja Deus. Pedro se aproxima do paralítico e começa ali então essa conversa. Um dos aspectos da comunicação não verbal, é o olhar. Pastor Rezende, é o olhar. Porque o olhar é muito importante para se transmitir uma mensagem, Pastor Lincoln. Na relação pedagógica, e aqui tem professores, pedagogos, que sabem muito bem disso, na relação entre professor e aluno, mestre e aluno, é fundamental esse olhar. No mundo dos negócios, é muito importante também o olhar. Você conversar com a pessoa olhando nos olhos.
olhando nos olhos da pessoa. Pense na cena de uma pessoa apertando a sua mão, ou apertando a mão de alguém, sem, no entanto, olhar para ela. Pega na mão da pessoa assim, olhando para lá. Né? Complicado isso. Geralmente, quando você pega na mão de uma pessoa, você encara ela. Né? Eu fiz isso quando fui pedir a Irelaine em casamento. Meu sogro estava lá, minha sogra. Eu peguei na mão dele, olhei bem nos olhos dele e falei: agora não tem jeito. É agora ou nunca. Entendeu? Tem que encarar. Você pega na mão, olha nos olhos, olha nos olhos. Isso é muito importante. Então, geralmente, esse aperto de mão, esse contato visual é precedido de um olhar. A importância da referência do olhar. O olhar é uma referência. O olhar é uma referência. Pedro está prestes a transmitir algo que ia mudar a vida daquele paralítico. Pedro está prestes a transmitir uma palavra, a surpreender aquele pedinte. Aquele dia seria marcado na vida dele de maneira sobrenatural. Mas Pedro conversa com ele e diz: olha para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para nós. Meus irmãos, o olhar, ele não significa simplesmente ver, não significa apenas você perceber, enxergar, mas também tem o sentido desse encontro existencial. Foi o que Jesus fez quando ele olhou para o jovem rico. Ele vem disposto, todo alegre, todo feliz, todo cheio de si. Era um religioso, ele guardava os mandamentos, pastor Samuel. Ele obedecia na risca a lei, os mandamentos do Senhor. Era um camarada bom. No popular aí, as pessoas dizem fiozinho de ouro. Gente boa. Mas Jesus, ele olha além. O olhar de Jesus é mais introspectivo. O olhar de Jesus, ele vai além, né, daquilo que nós podemos nos posicionar, da nossa compostura, da nossa postura. Ele vai além. Jesus olhou o coração daquele rapaz e disse: olha, então se você quer ser o meu discípulo, vai lá, vende tudo que você tem, entrega tudo que você tem, aí você vem e segue-me. E aquele rapaz, então, tristemente, foi se afastando do Senhor Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus o seguiu com os olhos. Jesus o acompanhou com os olhos. Jesus olha para o jovem rico com amor. É desse jeito que Jesus nos olha também. Jesus olhou para a gente. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo aqui na nave, e aí na rádio, e também na sua casa, nos acompanhando pelo aplicativo da AD Campinas Goiânia: Jesus está olhando para você com amor. Muita gente pode não olhar com você com amor. Muita gente olha para você com indiferença. Muita gente olha para você com desdém, mas Jesus, ele olha para você com amor e quer te trazer uma vida que traga para você significado à sua existência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhar com amor significa olhar atentamente, com afeição, com carinho. É acolher. Isso possibilita compartilhar da vivência do outro. É a tentativa de estabelecer uma relação com quem é olhado. Vamos lembrar também do olhar de Jesus a Pedro, ao próprio Pedro. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro
Ele tinha acabado de negar Jesus. E esse olhar leva Pedro a tomar uma consciência de si. E aí ele chora amargamente. Mas depois o próprio Senhor Jesus trata com ele a sós. E a vida de Pedro é transformada, mudada. Santo Agostinho diz que o desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso do outro. O desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso do outro. Olhar o outro com compaixão é algo que faz parte da essência humana. E isso nos torna mais próximos, torna as pessoas mais conhecidas da gente. Ninguém pode esquecer a importância do olhar. Olhar significativo na vida da gente. O olhar da mãe para o filho, não tem como ninguém se negar esse olhar afetuoso. Não tem como ninguém se enternecer com o olhar de uma criança para o pai, de uma criança para a mãe. É algo sublime. Tem muita coisa sendo dita ali, apenas no olhar, transmitido nos olhos, na troca do olhar de uma criança para o pai, para a mãe. E os olhos são importantes na nossa vida. A Bíblia diz que os olhos são candeia do corpo. Mateus capítulo 6, verso 22 a 23, se você puder estar colocando aí no telão, os nossos irmãos aí da técnica, olha aí. Vamos ler esse versículo, toda a igreja. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então não é apenas nas relações sociais, na nossa família, no trabalho, na igreja, mas quando cuidamos do foco, do nosso olhar, quando prestamos atenção para onde e como nós estamos olhando. Isso é um filtro. Você está tendo cuidado, você está protegendo o seu corpo. Então, para onde e como estamos olhando? Define, e esse cuidado vai definir a nossa perspectiva da nossa caminhada espiritual. Esse cuidado vai definir a nossa perspectiva do céu, do reino dos céus e do cuidado de Deus para conosco. Quer ver uma coisa? Lá no Salmo 121, todos conhecem esse salmo. O salmista disse: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o olhar que vai além das situações. Esse é o olhar do crente. Esse é o olhar que vai além da provação, além da dor. É o olhar que vai além das decepções. É o olhar que vai além de qualquer coisa que a gente possa passar aqui na terra. É saber que o nosso socorro vem do Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Levante a sua mão e exalte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o olhar. Está desempregado? Está com problema? Está com dificuldade em casa, na família? Olha para onde? Olha para cima. 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 Está enfrentando luta, dificuldade, está atravessando um deserto. Ele não vai olhar para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Não vai olhar para os montes, não vai olhar para a situação, para o gigante. Ele vai olhar para cima, de onde vem o socorro, de onde vem
a proteção, o cuidado de Deus, o cuidado do pastor, do supremo pastor. É de lá que vem o nosso socorro. Socorro de Daniel não veio de outros lugares, de outros países, de outras nações. Socorro depois de 21 dias de Daniel veio de cima, veio de cima. O anjo do Senhor chegou para Daniel e disse: eu estou aqui por causa das suas orações. Tem coisas que acontecem na vida da gente, milagres, acessos, portas abertas, que você não sabe de onde veio. É porque a sua oração chegou lá em cima, o seu olhar chegou lá em cima. Você contemplou o Altíssimo e Ele mandou a resposta para você, abrindo acessos, abrindo portas e te abençoando. Você não entende? É porque o nosso socorro não vem do homem, não vem das estruturas programadas, mas ele vem de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá estava sendo desafiado por um grande exército, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. E ele disse: olha, é grande a multidão que vem contra nós. É grande a multidão que vem contra nós. Nós não temos força, não há forças em nós. Josafá disse isso, ele reconheceu: não há forças em nós. Porém, os nossos olhos estão postos aonde? Estão postos nos cavalos de guerra, nos tanques bélicos, nos armamentos, no exército do inimigo? Não, os nossos olhos estão postos no Senhor. E a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. É uma ótica, é uma visão, é uma questão de olhar. É uma questão de olhar. E tudo é uma questão de postura. Tudo é uma questão de postura. Você olhar para Deus, olhar para cima. Tudo é uma questão de postura. Quando você eleva os seus olhos para o alto, você sai dessa posição e você faz isso aqui. Não é isso? Você está olhando para baixo. Aí quando você vai olhar para cima, você muda de postura. Você ergue a cabeça, você ergue tórax, posição. Quando os nossos filhos eram pequenos, Samuel e Ana, eu tinha o hábito de baixar para falar com eles, olhar nos olhos dele. Disse: meu filho, olha aqui, pastor Isaías, olha aqui para o papai. Ana, eu olhava. E bispo, até hoje o Samuel, quando ele quer falar comigo, fala: pai, olha para mim. Pai, olha aqui. Ele quer que eu olhe para ele, pastor Enoque. Pai, olha para mim. Para ele poder falar, passar a mensagem. Então tudo é uma questão de postura. Nós estamos falando em relação a Deus, ao nosso socorro, ao nosso olhar da eternidade. Tudo é uma questão de postura. Quando você eleva os seus olhos para o alto, você muda a sua postura física. E isso melhora o que? A sua respiração. Melhora a sua respiração. A sua respiração vai melhorando. Vai melhorando, porque você fica emborcado, mas você vai melhorando a sua respiração. Vai chegando um novo ânimo. Vai chegando um novo ânimo. Vai melhorando o oxigênio. Então olhar para cima é uma conexão que mexe com o seu físico, que mexe com o seu emocional e mexe com o seu espiritual. Quando você olha para cima, quando você eleva os seus olhos para um monte, 3 coisas estão sendo movidas, estão sendo alcançadas pelo seu posicionamento. Você está respirando o ar da graça de Deus, e o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual começa a receber energia, graça, força. Você começa a se restabelecer. Quando você para de olhar para o horizontal e começa a olhar na vertical,
Ninguém mais vê um homem abatido, uma mulher abatida. Ninguém mais vê. Porque você mudou de postura. Você muda de postura e tudo muda. Repita comigo. Eu mudo de postura e tudo muda. Quando nós mudamos a nossa postura, os milagres acontecem. Quando nós mudamos a nossa postura, as circunstâncias mudam ao nosso favor. Quando nós mudamos a nossa... Olha, Deus está falando poderosamente aqui ao meu coração e ao seu coração nesta noite. É tempo de mudarmos de postura. Quem sabe só está faltando isso para você, meu amigo que está me ouvindo nesta noite. Mude a postura e você vai ver a circunstância mudar aí na sua casa. Mude a sua postura e você vai ver a circunstância mudar na sua vida espiritual, na sua vida em todas as áreas. Mude a postura, porque quando você muda a sua postura, tudo muda. Foi isso que Deus falou para quem? Para Josué. Foi isso que Deus falou para Jeremias: esforça-te. Deus está dizendo para Josué: Josué, muda a sua postura. Jeremias, muda a sua postura. Esforça-te, tenha bom ânimo, ou seja, muda a tua postura, porque na hora que você mudar a sua postura, você vai mudar o seu olhar. E Pedro disse: olha para nós. Estamos caminhando para o finalmente. Sabe por quê, queridos? Pedro e João falaram isso porque com eles não tinha a crise do testemunho. Havia uma sinergia entre a fala e o estilo de vida deles. Não havia um hiato entre o discurso e a fala. Havia uma sintonia perfeita entre o que ele estava falando e o que eles estavam vivendo. Aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus, estavam cheios da graça do Senhor. E Pedro disse: olha para nós. Com eles não tinha crise de testemunho. Com muita segurança, ele matou a bola do peito e disse: olha para nós. Porque tem muita gente que não tem essa condição de fazer isso. Tem muita gente que não tem condição. Quando fala assim, olha, quando é para falar, olha para mim ou olha para nós, fala assim: irmão, olha para Jesus. Olha para Deus. Será que nós podemos dizer para aquela pessoa que ainda não se converteu ao Evangelho, que ainda não se aceitou a Jesus, uma pessoa que está desesperançada, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que está precisando de socorro, de alívio, será que nós temos essa condição de dizer: olha para nós? Será que nós podemos dizer ao mundo: olha para nós? Os pais podem dizer para os filhos: meus filhos, olhem para mim. O pai dizer: meu filho, olha para o papai. A mamãe dizer para a filha: minha filha, olhe para a mamãe. Olhem para nós. Os patrões dizerem para os seus empregados: olhem para nós. Será que podemos dizer para os nossos vizinhos, para os nossos parentes: olhem para nós? A palavra de Deus, ela diz que nós somos o quê? Cartas de Cristo. 2 Coríntios está escrito lá que vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. E não apenas escrita, mas ela é conhecida e lida por todos os homens. Quantos querem levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero ser essa carta? Eu quero ser essa carta. Nós precisamos ser esta carta. Em Cafarnaum, Jesus cura um paralítico. Ele disse: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Jesus cura um homem que tinha a mão atrofiada. Ele disse: levante-se e fique no meio.
ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus pega a menina pela mão e disse: menina, eu te digo, levanta-se. E Pedro faz isso com aquele homem. Pedro conversa com aquele homem. Pedro dá atenção. Pedro comunica o evangelho com graça com aquele homem. Pedro, naquele momento, é um instrumento do reino dos céus para mudar a história daquela vida, daquele mendigo. E ele comunica, ele conversa. A palavra dele transmite esperança. Ele diz: olha para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. E não apenas ele disse levanta e anda, diz que ele pegou na mão daquele paralítico, ele pegou na mão daquele aleijado. Meus irmãos, esta é a nossa missão. Deus está contando comigo e com você, para a gente pegar na mão dos aleijados, dos paralíticos, dos marginalizados, dos perdidos, dos feridos, dos aflitos, daqueles que precisam, daqueles que estão à beira do caminho. Deus está contando comigo e com você, para que a gente vá lá e diz: olha, eu estou aqui, há esperança em Cristo Jesus, ainda não terminou, ainda não é o fim. Levanta-te, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu te digo, aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E pega na mão dele, pega na mão dele, ajuda ele a levantar, ajuda ele a levantar, vai ajudando, enquanto Pedro foi levantando ele, foi ajudando ele, diz que ele nunca tinha andado, mas os seus pés começaram a firmar, os seus joelhos começam a firmar, e ele foi ficando de pé, e Pedro foi ajudando aquele homem, foi ajudando, foi sustentando ele. A gente tem que sustentar as pessoas. Tem às vezes que você tem situações que você, olha, meu Deus do céu, mas é para sustentar. Nós temos o caráter de Cristo, somos cartas vivas, o Senhor está conosco, é aquilo que temos, e aquilo que temos nós estamos dando. Então sustente essa pessoa até ela se firmar, porque ela vai se firmar e ela vai começar a andar, e isso, o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Coloque-se de pé, por favor. É isso aí. Talvez você esteja ajudando alguém, não desista. Talvez você esteja aqui, pastor, né? Sustente mais um pouco, ajuda aí. Pedro fez isso. Ele sustentou, ele liberou a palavra, deu a mão e ajudou o homem a se firmar, até que ele tivesse condição, a sua mobilidade fosse restaurada. E diz que aquele homem entrou no templo, adorando ao Senhor. E as pessoas que conheciam a história de vida daquele homem começaram a ficar impactadas e boquiabertas daquilo que o Senhor tinha feito na vida daquele paralítico. É importante nesses últimos dias da igreja aqui na terra, nós pedirmos graça ao Senhor para que Ele nos ajude a desenvolver um olhar mais amoroso, capaz de restabelecer, capaz de ajudar, capaz de levantar, de ir ao encontro do outro, com palavras capazes de reerguê-lo, palavras capazes de reerguê-lo, né? E só pode fazer isso crente que tem raiz, crente que tem maturidade, crente que tem uma estabilidade, que tem uma condição, que tem essa sinergia entre o ser e o ter. Que nós possamos tocar o outro com graça, tocar o outro com as nossas mãos, superando as barreiras do egoísmo, do individualismo. Ouro e prata não temos, mas como continuadores da prática de Jesus, que restaurava, que levantava, que tocava, que comunicava com amor, temos outra riqueza a partilhar, a herança que Ele nos deixou. Que possamos olhar as pessoas, falar, tocar, levantar o outro, que os nossos gestos possam produzir sementes de vida abundante, de vida plena,
no nosso próximo. Que esta seja a nossa riqueza, o nosso presente para todas as pessoas que precisam. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, bispo.